Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast. Meu nome é Ricarla e eu tô aqui hoje com a Tati. Oi! E eu tô aqui hoje também com a Fátima. Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar de um tema que parece complicado, mas que no fundo faz parte do dia a dia de muita gente que trabalha com contratos. A arbitragem. Vocês já ouviram esse nome? Vocês sabem do que eu tô falando? Sabe aqueles conflitos que poderiam parar na justiça e demorar anos para ser resolvido, para entrar num acordo, custar caro, expor todo mundo, sabe? Pois é, existe um caminho diferente, mais rápido e que também tem um valor legal. A gente vai contar hoje histórias, a gente vai conversar bastante. Eu espero que no final desse podcast vocês tenham entendido com muita clareza o que é a arbitragem. Então, é interessante que a arbitragem, ela nada mais é do que um jeito alternativo de resolver conflitos, né? E em vez de levar o problema para um juiz, para o judiciário, enfim, as partes elas já combinam antes, né? Que se surgir algum conflito, ele vai ser resolvido por um árbitro ou por um tribunal arbitral. Então, o contrato ele já tem uma cláusula arbitral, né? E detalhe é que a decisão do árbitro ela tem a mesma força da sentença judicial. Não é uma opinião, não é um conselho, é a decisão final mesmo. E a diferença é que costuma ser mais rápido, é sigiloso, é feito por alguém que entende do assunto específico daquele contrato, né? Então, assim, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Ainda vamos ter outros 2 episódios com a participação da professora Marilis, enfim, que entende muito bem de arbitragem. E a gente espera que nesses 3 episódios a gente consiga falar com bastante amplitude do que significa arbitragem, né? E quais os benefícios que ela trazem pra gente. E uma das coisas muito interessantes também é que é um assunto que ele não é novidade, né? Ele já existe desde o direito romano. E é engraçado que eu sempre associei o direito romano a uma coisa muito mais robusta, muito mais séria, né? Inclusive até erroneamente a lei de Talião, que embora seja um princípio, ela não é diretamente relacionada ao direito romano. Mas eu nunca que podia imaginar que lá atrás eles arbitravam sobre determinados assuntos. Enfim, e imagina, usado na Idade Média, né? E no Brasil, tudo isso ganhou força em 1996, com a Lei 9.307, mas que ela foi atualizada, porque naquela época ela só tratava de direitos patrimoniais disponíveis, né? Contratos, dívidas, direito de propriedade. Então, em 2015, que é uma coisa muito interessante do direito, né? Como é que as coisas elas vão se atualizando dentro da demanda, né? Daquilo que é consuetudinário para a gente, né? Aquilo que vai acontecendo no dia a dia e que vai mudando as coisas para que se adequem melhor à nossa realidade. Então, quando chegou em 2015, com a Lei 13.140, a arbitragem ela abrangeu outras coisas, né? Aí entrou também a questão da mediação, das conciliações, enfim. Então, essa amplitude não de direitos, mas uma amplitude de possibilidades para que a gente pudesse resolver e dirimir assuntos extrajudicialmente. Então, assim, isso é muito importante porque garante o princípio básico para a gente, né? Inclusive, assim, a imparcialidade do árbitro, a confidencialidade, a força da decisão, enfim. Eu acho que é um assunto muito interessante, que a gente vai poder tratar com bastante minúcia nos 3 episódios, principalmente quando a gente trouxer aqui especialistas no assunto. E eu acho que a gente vai conseguir fazer bastante coisa bacana e, inclusive, entender, né, os benefícios que a gente pode ter a partir Não é da arbitragem, eu queria falar o que eu queria falar, Ricardo? Me ajude. Da resolução de conflito arbitral, não. Eu queria falar nem do consenso. Da mediação? Não, eu queria um sinônimo adequado para falar de arbitragem. Mas resolver os assuntos por meio da justiça arbitral. Então vamos falar assim. Agora me fugiu o nome, daqui que eu vou procurar o nome, é melhor ligar para a professora Marilis e perguntar. Na hora que você lembrar, você fala aqui pra gente. É verdade. Enquanto eu não lembro, a gente vai falar do nosso caso fictício número 1. Gente, esse caso fictício é um caso bem, bem bacana, assim, até para vocês entenderem um pouquinho sobre a arbitragem. Vamos lá. Eu tenho uma confeitaria, certo? RM Doces. E ela fecha um contrário com o restaurante, o Jacobina. Ela fechou um contrário, ela já está discutindo comigo antes de começar. Ela já quer fechar um contrário. Ai, gente, é o contrário. A gente fez um contrato de fornecimento de sobremesa pro meu restaurante.
onde ela tem a obrigação de fornecer para mim 1.000 sobremesas congeladas por mês. Mensalmente, né? Até então tudo certo. Só que aí os insumos dispararam o preço e... Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu cheguei e falei, olha, do jeito que tá, não dá mais, né? Eu tive que falar que não dava mais, porque os preços subiram muito, muito. E aquele valor que a gente fechou inicialmente no contrato, eu não conseguia mais manter. Aí eu respondi pra ela, cada um com seus problemas. E ela não gostou, porque ela queria aumentar 25% no contrato. Achei um absurdo. Ela vai ter que fazer as sobremesas dela. Não faço, porque o dela é melhor do que o que eu faço. Aí o que a gente fez? A gente chamou a Fátima. Chamamos Fátima, vem a Fátima. Ela vai resolver. Pra resolver o nosso problema. Vai resolver esse Porque conflito. do jeito que tá, não dá. O preço eu não consigo manter. A gente vai ter que sentar, conversar. E eu preciso reajustar o contrato em 25%. Né? Eu preciso que seja reajustado em 25% as minhas sobremesas. Só que daí tem um problema. Tem um contrato. O problema dela é que o nosso contrato ele foi bem elaborado e ele tem uma cláusula arbitral. Que só pode ser reajustado os valores no fim. Não, ainda não. Na verdade, essa cláusula arbitral, ela vai nos dar a possibilidade de ter um árbitro para mediar, para tentar arbitrar sobre essa situação. E esse árbitro é a Fátima. E aí que vem a briga, né? Porque assim, multa de um lado, ameaça para parar as entregas do outro. Ricardo, pelo que eu tô vendo, você fez a proposta para ela de aumentar 25%. Isso, aham. Só que vamos fazer o seguinte, para que a nossa amiga Tati não seja prejudicada também, eu tô olhando a parte também de Tati, vamos lá fazer o seguinte, eu vou dar minha opinião, certo? E vamos fazer aí um acordo de ficar 15%. Nisso aí, não vai, nem você vai sair no prejuízo, nem a Tati também vai sair no prejuízo. E daí o que é que você acha aí? Como disse o meu amigo Celso Russomando, né? Estando bom e ficando bom para as ambas partes. Pra mim ainda não ficou. Não acredito. Pra você não ficou, né? Então vamos Sabe lá. por que não ficou, Fátima? Porque assim, se ela aumentar 15%, eu vou precisar transferir parte desse aumento pro cliente. Então, assim, eu acho que o custo dela com o produto, considerando que a gente combinou sobremesas que não tinham ingredientes tão caros, para ela, a margem de lucro dela na sobremesa, até porque eu compro 1.000 por mês, é maior do que a margem de lucro que eu coloco pro cliente. Porque como sobremesa não tá no meu carro-chefe, né, são produtos acessórios do restaurante, então a margem de lucro é menor. Então, para não onerar o cliente por conta de uma divergência entre a gente, eu acho que tinha que ser pelo menos 10%. Então, assim, vamos conversar. Na minha opinião... O que você acha? Na minha opinião, assim, eu acho que fica bacana os 10%. Dá pra você? Pra mim, sim. A gente pode fechar o acordo nesse valor de 10%? Pra mim, fica tranquilo. Tá tranquilo? Uhum. Então, vamos fechar o acordo de 10%? Então, fica bom, assim, pra mim também. Que realmente os insumos aumentaram, o preço ficou insustentável, mas essa margem de 10% eu já consigo Ainda dá. Isso, eu já consigo me organizar, que ficou ok pra mim. Gente, eu vou trazer outro exemplo pra vocês aqui bem breve, que a gente já tá na reta final aqui do nosso podcast, nosso primeiro episódio. E já fica aqui um convite, tá? Pra vocês não perderem o nosso segundo episódio aqui. Esse segundo caso, eram 2 sócios de uma empresa, né, de tecnologia. Um queria reinvestir todos os lucros e o outro queria distribuir parte dos sócios. Foi um clima tenso, contrato em risco. E aí vinha, né, a cláusula compromissória do contrato social. Qualquer briga entre os sócios teria que ser resolvida por arbitragem. Cada um apresentou seus argumentos, planilhas, entre números. O tribunal arbitral decidiu, né, pelo meio termo, parte dos lucros seria distribuída e a outra parte seria reinvestida, com um cronograma definido. Ou seja, a empresa sobreviveu
e os sócios seguiram juntos. Então é isso aí, gente. Por aqui eu me encerro. Eu vou passar a palavra para a Tati. Amém, Jesus. Entramos na igreja neste momento. Vai, Tati. Vai, Tati. Vamos finalizar esse podcast aí. É interessante, né? Mas agora pensa só. Um processo desse na justiça comum, ele pode levar anos com recursos, audiências, perícias, intimações. É uma coisa desgastante, cara. Na arbitragem, em meses você consegue essa decisão. Então, assim, pode ter um custo mais alto, e muitas vezes não vale a pena você tentar um recurso judicial. E aí acaba que pela arbitragem, além da rapidez, você tem a segurança de não expor tudo publicamente e ainda consegue, de forma eficiente, dirimir determinados problemas, sabe? No fim das contas, mais que decidir quem está certo ou está errado, a arbitragem ela busca soluções que façam sentido e que mantenham as relações comerciais vivas, sabe? Eu acho interessante que, inclusive, elas já estão aqui arbitrando sobre o vinho. Não que tenha vinho nesse podcast, mas se tivesse, elas estão discutindo sobre esse assunto. Aí, discutindo sobre esse assunto, elas me desconcentram do podcast. Mas eu sou forte e eu vou continuar. Amém. Vamos conseguir. Amém. Vamos finalizar esse episódio. Não, mas finalizando, assim, aquela ideia. Não adianta sair vencedor de um processo se no caminho você perde parceiro, cliente, sócio. E a arbitragem, ela vem para equilibrar tudo isso. Então, resumindo, a arbitragem é rápida, eficaz, tem força de sentença e pode salvar muitas relações e negócios. E se você nunca tinha parado para pensar nisso, agora você já sabe. A arbitragem, ela não é só um detalhe de contrato, ela é uma ferramenta poderosa. Eu agradeço a vocês, muito obrigado por ouvir até aqui e até o próximo episódio do nosso podcast com a professora Marilis, onde a gente vai falar um pouco mais também sobre mediação e com certeza a gente vai conseguir discorrer sobre esses assuntos de forma muito eficiente e muito gratificante. Desde já eu até já agradeço a professora antes mesmo dela saber. E a Fátima quer falar alguma coisa ali que eu senti que a Fátima quer falar. Tá, quer falar? Pessoal, boa noite. Foi muito proveitoso hoje esse podcast, né? Que a gente estamos fazendo. Com a amiga aqui, as minhas amigas aqui, Tati. Ricardo. Aqui é Ricardo. Eu já terminei, já tô comendo. E ele tá comendo, e eu tô tomando aqui um pouco do vinho russo. Nunca tomei, tô tomando pela primeira vez. Eu já tô bêbada. Tá mesmo. Porque no vinho é rosso, né? Expulsei até o marido da sala. O vinho é italiano, ela já tá vendo o vinho russo. Vamos só agradecer, Fátima. Amém. Obrigada, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo.